Aí o texto diz, o que diz no verso? O texto, veja aí, o capítulo 2, versículo 1 diz assim, verso 16, 2,16. Congregai o povo, santificai a congregação, convocai os anciãos, reuni os jovens, as crianças de peito. Saia o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento nupcial. Meu Deus, que coisa tremenda. Aqui, irmãos, aqui, isso é muito espiritual, o que o profeta falou. Meu Deus, que coisa, Senhor. Esta é a visão para a nação de Israel. Eu coloquei uma estrelinha de Davi, né? Você tem que saber a diferença quando você... Como que eu consigo essa sensibilidade? Você viu, o sol já foi embora, o sol já sumiu. Era tarde, o sol estava ali atrás, bem forte, e agora já foi embora. A noite está chegando aqui. Aí o texto, eu volto a dizer para vocês, a igreja é Ruth, que se casa com Boaz. Boaz é Cristo. O irmão mais velho de Boaz é o pai. Tá? Israel é a noiva do pai. A noiva do pai. Esse versículo que está aqui, no verso 16 aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse verso 16. Eu também posso não somente aplicar para Cristo, como também eu posso aplicar para o Pai. Por quê? Porque a palavra de Deus tem esse detalhe. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela pode ser histórica e profética. Ela pode ter 2 sentidos. Ela pode ter um sentido em 2 tempos. Um sentido em 2 tempos. Ela pode se aplicar para o pai, como pode se aplicar para o filho. Pode se aplicar para Israel, como pode se aplicar para a igreja. Ou se aplicar para algum outro ponto que você quer estabelecer dentro do mesmo prisma, dentro do mesmo fundamento. Isso é uma questão hermenêutica, a arte da interpretação do texto. Agora, no capítulo 2, nesse momento, no capítulo 2, verso 1, diz assim: 3 anos e meio passarão até que se completem os 7 anos. E aí a cidade chegará ao seu lugar para o grande Armagedom, quando a igreja sairá da cidade como um grande exército para uma grande guerra. E isso se ouvirá na Nova Jerusalém, acima onde estiver a igreja, que neste momento estará estabelecida sobre a terra. Apocalipse capítulo 22, verso 11 a 13. Todas as potências serão abaladas. Mateus capítulo 24, verso 29 a 35. Esta é a vinda literal de Mateus 24. O Leviatã nos mares, que será outra aula que eu quero dar sobre o Leviatã, que eu não falarei hoje. O Leviatã nos mares fará com que as nações inteiras tenham medo. Pelo medo, o mundo se moverá naqueles dias. Lucas capítulo 21, verso 25 a 26. E agora nós temos a grande revelação, quando a igreja chega aqui, ó, a grande revelação do exército de Deus. Aí tá, a trombeta agora toca para a guerra. Números capítulo 10, a trombeta, verso 8, 9 e 10, de Números, capítulo 10, especialmente o 9. Verso, aqui em Joel, estou em Joel 2, 1, diz assim: tocai o chofar em Sião, que é de Sião. Tocai o chofar em Sião e clamai em alta voz no meu Monte Santo, aonde está a cidade. Por que você está falando isso? Porque lá em Apocalipse eu li para vocês. Vem cá que eu vou te mostrar a prostituta que está no deserto. Mas a esposa, a cidade está em cima de um alto monte. Está em Apocalipse, já dei essa aula. Aí ele diz: tremei todos os moradores da terra aqui embaixo, porque o dia do Senhor vem e está perto. Porque se aproxima o dia de tristeza e de trevas e de densa escuridão. Como a alva se estende sobre os montes, assim virá um povo grande e poderoso. Aleluia. Que lá em Zacarias ele era pequenininho, era pequeno. Ele era pequeno. Agora é um povo grande e poderoso, que nunca houve nos dias antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiantes, nas gerações seguintes. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui ela sai da sua casa. Bendito seja o nome dele. Diante dele consome um fogo. Detrás dele abrasa a chama. Que ele vem um exército, a igreja. Diante dele a terra é como um jardim do Éden.
e detrás dele um ar do deserto, nada escapa dele. O aspecto desse povo, desse exército, é como o aspecto de cavalos e correm como cavaleiros. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Preciso ler. Capítulo 19 diz assim, está escrito assim, capítulo 19, versículo 14. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro, porque vai começar o seu reino na terra. Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E ele tem escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o anjo clama pela batalha do Armagedon. Versículo 17, viu o anjo de pé sobre o sol e clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos para o grande banquete de Deus. Esse grande banquete está lá em Ezequiel capítulo 37, no finzinho do capítulo, para comer carne dos reis, carne dos capitães, carne dos poderosos, carne dos cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens livres, escravos, pequenos e grandes. E aí está. E vi a besta liderando os reis da terra, verso 19, e os seus exércitos reunidos para guerrear contra o cavaleiro e contra o seu exército. E a besta foi presa juntamente com o falso profeta, aí vai embora e tal, etc. Ok? Aí o verso 21 diz, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo branco, e todas as aves fartaram das suas carnes. Agora voltando para Joel, capítulo 2, voltando para o seu exército, capítulo 2, versículo 4, seu exército é como aspecto de cavalos que correm como cavaleiros. Aleluia. Aleluia. Como estrondo de carros de batalha sobre os cumes dos montes. Irão saltando, veja só como ele será redivivo, será ressuscitado, será incorruptível. É um exército incorruptível, não é um exército da terra. Aí diz assim, como estrondo de carros de batalha sobre o cume dos montes. Irão saltando, com o crepitar da chama de fogo que consome o restolho. Como povo poderoso, ordenado para a batalha. Está vendo aí? Ó? O povo, quando ele mandou os seus discípulos irem de 2 em 2, já era um treinamento para isso lá em Lucas 10. Versículo 6, Joel 2. Diante dele estremecem os povos, e todos os rostos ficam pálidos com o exército. Aleluia! Correm como valentes, como homens de guerra, escalam as muralhas, cada um marcha na sua rota, não se desvia, cada um não se desvia da sua fileira, não se empurram entre si. Você tem que respeitar o seu colega, parar de estar empurrando seus colegas, ok? Aí ele diz assim, não se empurram entre si, senão que cada um vai por sua rota, ainda que caiam entre armas ou espada, se eles caiam sobre elas, não se ferirão. Subirão pela cidade e correrão sobre os muros. Subirão sobre as casas e entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele estremecerá a terra e os céus se abalarão. O sol, a lua se obscurecerão. Retirará o esplendor das estrelas. É o que disse Mateus 24. E o Senhor Jeová levantou a sua voz diante dos seus exércitos, porque muitos são os seus arraiais. Muitas pessoas têm que aprender a respeitar as denominações diferentes dos arraiais de Deus. Que Deus tem os seus arraiais. A Igreja Batista é um arraial, a Assembleia de Deus é um arraial, a Igreja Presbiteriana é um arraial, a Igreja Metodista é um arraial. Muitos são os seus arraiais. Aí ele diz, e poderoso é o que executa a sua palavra, porque grande e terrível é o dia do Senhor Jeová. Quem poderá suportá-lo? Aleluia. Então aí ele vai fazer, a partir daí ele vai fazer um apelo à sua nação para que ela se converta a ele. Aleluia. Que coisa tremenda. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Jesus.
Se você não tem perdoado, é hora de você ministrar o perdão. Nesse período sabático que nós estamos vivendo no mundo inteiro, toda a terra está, como diz, toda a terra está em descanso. Os cavalos estão se cumprindo conforme Zacarias diz. E tu está vindo da terra, diz que está acontecendo. Está acontecendo uma grande praga. E toda a terra está em descanso. E aí se cumpre o texto de Zacarias. Meu Deus. Como se cumpre a palavra do Senhor diante dos nossos olhos. Toda a terra está em descanso. Deus abençoe vocês. Estude conosco. Faça um esforço, estudar conosco. Entre no grande projeto, Projeto 99. Obrigado pelos 57 alunos, 157 amigos que já estão fazendo parte desse propósito. Já estão se deliciando nas grandes coisas que eu coloquei ali para eles. E orem por mim. Preciso das vossas orações. Eu estou, nesse momento, trabalhando nas Bíblias digitais. Me ajudem em oração. Eu preciso estar ligado, preciso estar focado nesse propósito. Mas sem a sua ajuda, sem a sua força, eu não poderei terminar. Veja que bênção que você está pegando. Veja que bênção que você está recebendo. Quem que vai fazer isso por você, meu irmão? Quem que vai fazer? Então eu tenho que fazer. Esse é o meu trabalho. Que Deus abençoe.